Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Falando agora sobre as funções exponenciais, vamos trabalhar com o gráfico da função, porém há algumas condições de existência para a função exponencial. A estrutura da função exponencial é essa, f de x igual a b elevado a x. Lembrando que b representa a base e x o expoente. A condição para essa função exponencial é que o valor de b, que representa a base, tem que ser um valor maior que zero e b tem que ser um valor também diferente de 1. Para que a função exponencial, o gráfico, seja crescente, o valor dessa base tem que ser um valor maior que 1. Para que seja decrescente, vai ser um valor entre 0 e 1, podendo ser em fração. Então, eu tenho um exemplo aqui de um gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Observe que a base é um número maior que 1. Se é maior que 1, já posso afirmar que essa função, o gráfico será crescente. Como montar esse gráfico? Adotei alguns valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que representa aqui x e o resultado vai representar y, já que vai ser um par ordenado para a construção do gráfico. Substituindo cada valor adotado para x no lugar de x lá na função. Vou fazer aqui embaixo. Então vai ficar assim, ó. F de menos 2 é igual a 2 elevado a menos 2. Lembra que quando o expoente é negativo, tem que fazer o inverso. O inverso de 2 é 1 sobre 2, só que elevado ao expoente 2. 1 elevado a 2 dá 1. 2 elevado a 2 dá 4. Então aqui vai ficar 1 quarto. Fazendo agora o f de menos 1. Vai ser 2 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, faz o inverso. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Já vou montando aqui. F de 0. F de 0 vai ser 2 elevado a 0. E você aprendeu também que todo número elevado a 0, com exceção do 0, vai dar 1. Então, o resultado aqui vai ser 1. F de 1. F de 1 vai ser 2 elevado a 1, que é ele mesmo, 2. E f de 2 vai ser 2 elevado a 2, que é igual a 4. Ao encontrar todos os resultados de y, né, que representa aqui o par ordenado para x, vou construir o gráfico. Nessa ordem, quais são os pares? Menos 2 ligando com 1 quarto, menos 1 ligando com 1 sobre 2, 0 ligando com 1, 1 e 2, 2 e 4. É o que eu vou fazer agora no gráfico. Eu tenho aqui o eixo x e tenho aqui o eixo y, que representa o 2 elevado a x. Menos 2 está no eixo x. Então, vou marcar aqui. Menos 2. 1 quarto está no eixo y. Vamos imaginar que aqui seja 1, aqui meio, então 1 quarto vai estar nesse pontinho. Então, vou colocar aqui 1 quarto. Então, menos 2 ligando com 1 quarto. Marquei o pontinho. Menos 1 de x ligando com 1 sobre 2. Lembrando que 1 sobre 2 está aqui, ó, nesse ponto. Então, vou marcar nesse pontinho aqui 1 sobre 2. 0 e 1. Como eu não tenho como ligar, porque é 0, 0, vai marcar o pontinho no eixo y, onde representa 1, porque 1 vai ser de y e 0 vai ser de x, quando o pontinho está tocando lá no eixo. 1 e 2. Então, vou marcar aqui 1 para x, 2 para y. Então, vou marcar nesse ponto aqui 1 e 2. E 2
para x e 4 para y. Fiz o par. E agora vou traçar aí o gráfico. O gráfico vai começar aqui, ó, nesse sentido. Então ele vai fazer assim, ó, uma curva exponencial. E aqui finalizei o gráfico da função exponencial na base 2 elevado a x. Continuando agora com o exemplo 2 sobre o gráfico de uma função exponencial, relembrando, a condição para que seja uma função exponencial, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Para que a função seja crescente, a base vai ser maior que 1. Agora, para que seja decrescente, a base tem que ser um valor entre 0 e 1, pode ser decimal ou fracionário. Então, nesse caso, já percebo que vai ser uma função com gráfico decrescente, porque aqui é 1 dividido por 2, que é 0,5, está ali entre 0 e 1. Lembrando que não vai existir aqui base negativa. Então, vou substituir os valores no lugar de x. Então, para construir a tabela, botei os valores aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, para x. E vou substituir lá na estrutura da função. Então, 1 sobre 2 elevado a menos 2. Sinal negativo no expoente indica que vai inverter. Então, se eu tenho 1 sobre 2, vai ficar 2 elevado a 2 positivo, porque o sinal no expoente indica só essa inversão. Então, 2 ao quadrado vai ser 4. Então, menos 2 vai estar ligando aí ao 4. Fazendo agora com menos 1, 1 sobre 2 elevado a menos 1. Vai fazer só o inverso. O inverso de 1 sobre 2 é igual a 2. f de 0, 1 sobre 2 elevado a 0 vai ser 1. Agora, 1 sobre 2 elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ser 1 sobre 2. E, por último, f de 2 vai ser 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1/4. Coloquei tudo aqui na minha tabelinha e vou para a construção do gráfico. Menos 2 vai estar ligando ao 4. 4 é nesse ponto aqui. Então, vamos lá. Menos 2 ligando com 4. Marquei o pontinho. Menos 1 ligando com 2. Menos 1 ligando aqui com o 2. Marquei o ponto também. 0 e 1. 0 para x, 1 para y. O pontinho vai ser marcado aqui no eixo. 1 ligando com 1 sobre 2. 1 ligando com 1 sobre 2. Marquei o pontinho. E aqui é 1/4. Como tinha feito na questão anterior, no gráfico passado. Então, aqui eu tenho 1/4, 1 sobre 2, 1, 2 e 4. E a partir de agora eu vou traçar esse gráfico aqui. Traçando esse gráfico, eu vou seguir aqui os pontos. Ela é uma curva. E essa curva vai ficar nesse formato de uma função decrescente. A base está entre 0 e 1. Por isso que eu indico que é uma função decrescente. Então, perceba, na questão anterior, que foi o gráfico da função crescente, o sentido era da esquerda para a direita, nessa abertura, e decrescente da direita para a esquerda, fazendo essa abertura aqui. Tá? Não é uma parábola e também não é uma reta. É uma curva, chamado de crescimento exponencial. E um gráfico que envolve esse tipo de questão como exponencial pode ser analisado em crescimento de bactérias, vírus, populacional. Tudo isso é calculado em uma função exponencial. Então, é isso aí, que você possa entender a diferença do gráfico quando uma função ela é crescente
e quando uma função ela é decrescente. Exemplo 1. O gráfico ao lado corresponde à função dada por f de x igual a 2 elevado a k vezes x. Calcule o valor de k, f de 4 e f de menos 4. A questão informou um gráfico, será necessário retirar esses pontos do gráfico. Quais são os pontos que eu tenho aqui no gráfico? Eu tenho esse ponto que representa 0 para x e 1 para y, e também tenho esse ponto aqui que está sendo ligado do 2 ao 8. Retirei os pontos do gráfico. Agora vou aplicar lá na função informada na questão. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Nessa ordem eu tenho x e y em cada par ordenado. Então vou substituir no lugar do x por 0 e do y por 1. Então aqui vai ficar 1 igual a 2 elevado a k vezes 0. Observe que se eu utilizar esse ponto, o que é que vai acontecer? Vai multiplicar por k o 0 e vai dar 0. E aqui eu não encontro valor algum. Então não vai dar para me utilizar o ponto 0 em 1. O que é que eu vou fazer? Vou fazer com outro ponto 2 e 8. Utilizando o ponto 2 e 8, vai ficar 8 no lugar de y é igual a 2 elevado a k vezes 2, que representa x. 8 é igual a 2 elevado a 2k. Como na equação exponencial, você aprendeu que para resolver tem que deixar na mesma base. Então vou decompor o número 8 na base 2. Já sei até de cabeça, mas aqui vou construir a ideia. 8 dividido por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado a 2k. Igualdade de mesma base, corta as bases, faz a igualdade dos expoentes. Passa dividindo, então k vai ser 3 sobre 2. Encontrei o valor de k. Então já posso agora deixar a função definida. A função definida é f de x igual a 2 elevado, no lugar do k vou colocar 3 sobre 2, x. Essa é a função definida para esse gráfico. Aí a questão está pedindo para calcular o f de 4. O que é que eu vou fazer? Substituir no lugar do x por 4. Então fazendo aqui f de 4 vai ser igual a 2 elevado a 3 sobre 2 vezes 4. Vou fazer direto. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, f de 4 é igual a 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 64. Pede também para calcular o f de menos 4. A única diferença vai ser o sinal no expoente. Vamos lá. F de menos 4 é igual a 2 elevado a 3 sobre 2 vezes menos 4. Aqui vai dar menos 12, dividido por 2 vai dar menos 6 no expoente. F de menos 4 é igual a 2 elevado a menos 6. O que é que acontece com o sinal negativo no expoente? Inverte. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 6. E agora resolvo a potência. 1 elevado a 6, 2 elevado a 6, 64. Então a única diferença é que um vai ser o inverso do outro. Isso tudo por conta do expoente. Então muito cuidado quando vier o expoente negativo lá na função exponencial. Valeu? Exemplo 2. Cada gráfico representa uma função exponencial do tipo f de x igual a b vezes a elevado a x. Determine a lei de formação. Então, nessa letra A, temos aqui um gráfico de uma função exponencial e pede para encontrar a função que representa essa estrutura, ou seja, ele quer a lei de formação. Para encontrar a lei de formação, será necessário retirar 2 pontos do gráfico. Então, já posso aqui utilizar esse ponto, 1 e 3. Posso também utilizar o ponto 0 e 6, assim como usar menos 1 e 12. Vou começar utilizando esse aqui, que
que envolve x sendo zero, nessa função. Então, a estrutura da função é f de x igual a b vezes a elevado a x. Lembrando que f de x representa y. Então, substituindo esse primeiro par ordenado, x e y, vai ficar 6 é igual a b vezes a, que eu não sei qual é o valor também, e x vai ser 0. Lembra que todo número elevado a 0 é 1? Então, posso trocar esse a elevado a 0 por 1. Então, a é igual a b vezes 1. 1 vezes b dá b, então b já vale 6. Já encontrei o valor de b. Agora, vou pegar um outro ponto desse gráfico, substituir também nessa mesma estrutura da lei de formação para encontrar o valor de a que está faltando. Então, f de x é igual, no lugar do b já posso colocar o 6, a é o que eu quero encontrar, elevado a x. Lembrando que f de x vale y, e aqui eu vou utilizar o ponto 1 e 3. 3 é y, então 3 é igual a 6 vezes a elevado a 1, que representa x. A elevado a 1 dá a. 6 vezes a vai dar 6a. Se está multiplicando, passa dividindo. A é igual a 3 dividido por 6. Simplificando por 3, vai ficar 1 sobre 2. Já encontrei o valor de a, já encontrei o valor de b, já posso muito bem montar a lei de formação e não vou precisar utilizar esse ponto. Professor, se eu quisesse utilizar esse ponto, daria certo? Sim, daria certo também. Então, a lei de formação encontrada vai ser f de x é igual a b, que foi 6, né? 6 vezes a, que foi 1 sobre 2, elevado a x. Essa é a estrutura da lei de formação para essa função. Na letra B, vou fazer o mesmo esquema, retirar os pontos do gráfico. Então, esse ponto que está tocando o eixo y, isso aqui é 0 e 2. E aqui eu tenho um par ordenado, ligando aqui 1 e 6. Então, só tenho esses dois pares, é o que eu preciso para utilizar nessa lei de formação, encontrar essa estrutura da lei de formação. Então, substituindo, lembrando que f de x representa y, né? Então, vou substituir na estrutura que veio informando já no enunciado. Então, no lugar de x, vou colocar 0 e no lugar de y, vou colocar 2. Começando por esse ponto aqui, vai ficar 2 igual a b vezes a elevado a 0. Você já aprendeu que a elevado a 0 é 1. 1 vezes b dá b, então b vai ser igual a 2. Já encontrei o valor de b. Irei substituir agora o outro par ordenado, na mesma estrutura da lei de formação. Então, no lugar do f de x, irei substituir por y, utilizando agora o ponto 1 e 6. Então, no lugar de f de x aqui, vai ser 6. 6 igual, como b eu já tenho valor, vou colocar o valor de b, que é 2. Foi encontrado anteriormente, vezes a elevado a 1. 6 é igual a 2 vezes a dá a, porque a elevado a 1 é a. Se está multiplicando, passa dividindo, então a é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Ao encontrar o valor de a e ao encontrar o valor de b, é só montar a lei de formação. A lei de formação para essa função vai ser 2, que é no lugar do b, vezes a, que é 3, elevado a x. Já posso informar também que é uma função crescente. Por quê? Porque a base é um valor maior que 1. Seja a função f de x igual a 2 elevado a x, na figura a seguir está sendo representado no plano cartesiano o gráfico de f e um trapézio nos vértices A, B, C e D. Calcule a área do trapézio. Analisando a questão, eu tenho aqui uma função exponencial crescente, porque a base é maior que 1. Então, para um trapézio, o que é que eu tenho que lembrar? Se a área do trapézio é igual a base maior
mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Como localizar isso aqui, professor Tony? Simples. Aqui representa a base maior. Então, a base maior tem essa distância. E essa distância aqui vale 4. Então, essa aqui é a base maior. A base menor é essa que vai nesse ponto até aqui, que essa distância vale 2. E a altura desse trapézio vai ser essa distância aqui, ó, de 1 para 2. Ou seja, 2 menos 1, essa distância aqui vale 1. Então, já retirei as medidas de cada um. Base maior, base menor e a altura do trapézio. Então, a área do trapézio é igual a base maior, que é 4, mais a base menor, que é 2, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então, a área do trapézio é igual a 4 mais 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6, dividido. Então, essa vai ser a área do trapézio nessa região no gráfico da função exponencial. Suponha que a decomposição de uma substância siga a lei dada por Kt igual a K vezes 2 elevado a menos 0,2t, em que K é uma constante positiva e Qt é a quantidade da substância em gramas no instante de t em minutos. O valor de t inicial em minutos, considerando os dados desse processo de decomposição mostrado no gráfico a seguir, é: retirando os dados do gráfico, nesse gráfico aqui eu tenho esse ponto que representa 0 para x, 8 para y, que no caso está sendo representado por t, o eixo x, que é o tempo, e aqui a quantidade Qt da substância. Também posso retirar esse outro ponto, que é t inicial, e 1 do eixo y. Então, retirei os dados da questão, vou substituir lá na lei de formação, que a própria questão já está indicando ali. Então, no lugar de x, ou seja, de t, né, vou colocar 0. Vou colocar aqui só para lembrar, ó, 0 e 8. T e a quantidade. Então, essa quantidade vai ser 8 igual a K vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes o T, que é 0. Quando multiplica por 0, vai dar 0. Então, 8 é igual a K vezes 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0, você já sabe que representa 1. K é igual a 8. Substituindo agora o ponto T inicial em 1, que é o que eu quero descobrir. Vai ficar Qt igual K vezes 2 elevado a menos 0,2t. Pronto, tenho aqui a estrutura da fórmula, já tenho o valor de K. Irei substituir o T inicial e 1, que representa o par ordenado. Lembrando que o valor de K já tem. Então, vai ficar aqui no lugar de x e y. 1 é igual a K, que vale 8, vezes 2 elevado a 0,2 e o T, 0, que é o que eu quero encontrar. Então, vai ficar 1 igual. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não posso multiplicar, mas eu posso passar esse 8 dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 8 igual a 2 elevado a menos 0,2 T0, que é o que eu quero encontrar. Aqui eu faço o inverso. Então, o inverso vai ficar 8 elevado a menos 1. Vou fazer passo a passo. Igual a 2 elevado a menos 0,2 T0. Continuando. Vou ter que decompor 8 na base 2. Decompondo 8 na base 2, vai ficar 2 ao cubo, só que negativo por conta do sinal, do expoente. Igual a 2 elevado a menos 0,2 T inicial. Agora posso cortar as bases, já que eu tenho a igualdade de mesma base, e aí faço a igualdade dos expoentes, lembrando que eles são negativos. Posso multiplicar por menos 1, já posso passar dividindo. Então, T inicial vai ser igual a 3 dividido por 0,2.
3 dividido por 0,2 eu posso movimentar uma casa e quando movimento aqui embaixo acrescenta um zero em cima. Então vai ficar 30 dividido por 2 e esse t inicial vai ser igual a 15. Então acaba aí a questão, o tempo é de 15 minutos. Valeu?